A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Paulistana, nascida na Moca, filha de José Eustáquio Teles, que já é meu ancestral, e Maria Beatriz Teles, irmã de Rita de Cássia Teles e Patrícia Alessandra, irmã do meio, neta de Dona Maria Ferreirinha e Vô Domingos, do lado de pai, e neta de Teresa, por isso que me chamo Teresa, conheço o nome da minha avó materna, e Chico Preto. Chico Preto, ele era africano, mas a gente não sabe de que lugar que Chico Preto é. Então, a gente sabe quase nada. Minha mãe ficou órfã muito com 7 anos de idade. Então, infelizmente, a gente não tem essa... É uma lacuna na nossa história ancestral aí, de onde veio o meu avô. Sou Fula. Fula é um grupo étnico de Guiné-Bissau. Descobri isso há mais ou menos um ano. Minha irmã fez um exame de DNA, né? E de lado materno, por parte de mãe, nós somos 100% Fula, né? Então eu tenho alegria de ter condições da minha irmã ter feito esse exame, condições financeiras, inclusive, para a gente entender um pouco, assim, saber pelo menos de onde nós somos, né? Tereza é mãe de Cauê, que é meu filho meu único filho, que é o grande acerto da minha vida. Eu falo que o Cauê foi tudo que eu queria que o meu filho fosse, o meu filho né? E cara inteligente, bonito, gente boa, enfim, parece corujice, mas quem conhece o Cauê pode dizer o que é essa figura, um homem incrível, que eu tenho um orgulho enorme. E vovozinha do Guido, né? Que é o grande amor da minha vida, que é uma coisa que não dá para explicar mesmo, né? Eu tenho um amigo meu que fala que os netos são a sobremesa da vida, né? E realmente o Guido é a sobremesa mais deliciosa que eu tenho na minha vida. Aquela que você olha assim, seu olho enche. Quando eu falo isso, meu coração parece que vai explodir, parece que eu vou ter até um ataque cardíaco. Quando eu estou do lado dele, é uma coisa que não dá para explicar. Uma sensação assim que é muito forte, né? Tereza, então, filha de metalúrgico com uma cabeleireira. Tereza é historiadora, me formei na Universidade de São Paulo, fiz mestrado também na História Social, e hoje atuo no Diversitas, sou pesquisadora e secretária também, e estou saindo, acho que hoje eu saí um pouco dessa condição de secretária, hoje eu não sou só apenas uma secretária naquele espaço, sabe? Hoje eu consigo ver que eu tenho uma atuação fundamental para aquele lugar de contribuição, tanto da minha história, como do meu conhecimento, mesmo que burocrático, né, para aquele espaço ser o que é hoje, né, uma referência nos estudos das diversidades dentro da USP,
um espaço meio outsider, né, do que é a universidade, que a gente sabe que é tão tradicional, que hoje eu consigo compreender toda a o meu lugar naquele espaço, né? E tanto com a minha trajetória e num lugar que de certa forma tenta vir na contramão do que é a universidade, né? Tão elitista, tão academicista, né? Então eu acredito que a minha trajetória, tanto pessoal como naquele lugar, né, me coloca nesse lugar não de simples secretária, sabe? Não coloca, me coloca no outro lugar também. É isso. Eu sempre gostei muito de desenho, né? Então, todos os desenhos que tinha, desde Pica-Pau, Tom e Jerry, eu nasci em 73, né? Então, era um momento que a televisão ainda era muito. Acho que até, não vou dizer nem de programação, até a própria televisão, né? A estética da televisão era uma TV preto e branco, né? Que minha mãe colocava como chama aquilo? É como se fosse uma tela, né? Que eram cores únicas, eram vermelha, azul, amarela, para poder dar uma diferenciação ali, né? Porque a gente sabia que existia TV colorida, né? TV a cores, na verdade, mas nós não tínhamos, né? Então eu lembro muito da TV, era uma TV de tubo, né? E ela era com aquela madeira, era com madeira a borda dela, né? Então, eu assistia muito desenho, Pica-Pau, Tom e Jerry, justamente por isso, porque não tinha uma diversidade de programação para criança, principalmente, né? E acompanhava com a minha mãe as novelas, né? Tenho várias memórias de várias novelas também, de assistir. E um programa que me marcava muito, que eu esperava durante praticamente o ano inteiro, era o programa que eles faziam na época do Dia das Crianças, que quem apresentava era a Areta, né? Eu não vou me lembrar agora, mas era uma vez por ano e tinha toda aquela coisa da Areta ser filha da Vanusa, né? Que eu achava a Vanusa uma das mulheres mais lindas que existia na TV brasileira na época. Era uma cantora, não era uma atriz, mas também tinha muito essa coisa dos programas de auditório, né? Então, achava ela muito linda. Então, para mim, eu ficava esperando durante o ano inteiro a Areta para eu assistir esse especial, que era um especial de Dia das Crianças, né? E, inclusive, teve um que teve o Pluct Plact Zoom com o Raul Seixas, enfim, para mim era uma coisa muito linda, né? E, por outro lado, a gente não tinha essa coisa, né, de discutir representatividade, né? Então, para nós era muito comum, muito normal para mim ver apenas meninas como a Areta na televisão. A gente não tinha essa percepção, né? Então, e mesmo depois, quando veio o Balão Mágico, que era um programa infantil também, que eu também assisti muito no começo, porque depois já entrei na minha pré e adolescência, né? Mesmo a figura do Jairzinho, ele não era para mim, assim, eu acho que para mim, pelo menos, não era uma coisa de representatividade, era mais um menino que estava ali, entendeu? Era um menino que estava ali, que compunha, né, aquele trio, que era a Simone, o Jairzinho e acho que tinha um outro menino também, né? Então, a minha infância foi marcada por basicamente por desenho, novelas, né? E essa ânsia aí desse programa que me marcou muito. E as propagandas de televisão, né? Porque era muito engraçado que as propagandas eram muito, não no sentido de mercadológico, mas a gente interagia muito com as propagandas, a gente cantava os jingles das propagandas, né? Da Groselha Vitamina da Milani,
do café com café seleto, que aí também tem a paródia, né? Café concreto tem sabor de palmito, se eu tomar eu vomito, café concreto. Então eu acho que também tem essa coisa dessa propaganda, né? De como para mim ela chegava. Não era que eu ficava, a hora que eu olhava groselha vitaminada, Milani Yahoo é uma delícia no leite, no café e no lanche. Não, eu não ficava com vontade de beber groselha, mas eu me divertia, né, com aquela propaganda, né? Então eu acho que essa coisa da publicidade também, né, das propagandas veiculadas na TV, foi uma coisa que me marcou muito, tanto que eu sei cantar várias até hoje, vários desses jingles, né? É, parafraseado pelas crianças, que era inventado de uma outra forma, enfim, eu tenho na minha memória muito forte. Aí tinha da groselha vitaminada Milani, é uma delícia, Yahoo, no leite, Yahoo, no refresco, no lanche, pra tomar a toda hora, na sua casa, na sua casa, não é piscina, mas eu vou falar piscina que eu vou inventar, na escola, sabe? Enfim, tinha essa, tinha, ai, aquela que era do frio, quem bate é o frio. E aí também tinha uma musiquinha que agora eu também não vou lembrar, mas assim, se eu vejo a propaganda na hora, vem na minha mente, né? Então, eu acho que era muito interessante isso. Tinha uma propaganda que eu gostava muito, que era do Jumbi Eletro, né? Que era uma loja que vendia eletrônicos. Não era nem eletrônicos, que não falava eletrônicos na época, né? Mas vendia geladeira, eletrodomésticos. E aí era muito bonitinho, porque o Jumbo era um elefantinho mesmo, né? E o Eletro era um outro personagem que eu não vou me lembrar agora. Mas então essa brincadeira de como eles faziam, né? E as bonecas, né? Todas, né? Os brinquedos todos, né? Que aí tinha um apelo muito grande, né? Nas propagandas. Hoje em dia você quase não vê propaganda de brinquedo, né, de boneca, de carrinho. Você não encontra mais. Apesar que também estou bem distante desse universo infantil hoje, né? Mas na minha época a gente era consumido muito com aquelas imagens. Então você tinha que ter a boneca tal, você tinha que ter a boneca que chorava, é bailarina. é, Então, e mesmo os meninos, né? E eles faziam todo uma propaganda e fazer toda uma coisa grande para aqueles produtos todos, né? E isso nos instigava muito. Meu pai e minha mãe, coitados, né? Nós éramos em três mulheres em casa. Meu pai era metalúrgico e minha mãe também cabeleireira. E não tinha condições de comprar as bonecas que a gente queria. E a gente infernizava, sabe? Porque eu queria aquela boneca, porque era todo momento, né? Era uma coisa muito, né? A gente assistia muito, a gente pedia, porque tinha que ter a boneca que chorava, né? A boneca que tinha a Guigui, que era uma coisa super bizarra. Hoje eu olho pra Guigui, lembrando da Guigui, era aquela boneca que fazia assim. E sabe, uma coisa meio que filme de terror hoje em dia, se você, né? Né? Que depois veio a década de 80 essa coisa com, né, dos filmes de terror, com essa coisa dessas bonecas de porcelana e tal, né? E a Guigui era isso, era aquela coisa bizarra, mas que era incrível, né? Que era incrível pra gente, pra mim principalmente. Tive poucas, né? Eu tive a bailarina só, que ela só ficava, ela dava um giro de 360 graus assim, que não fazia mais nada, mas para mim era o máximo, né? Ter aquela boneca que passava na televisão, porque é isso, né? Era a boneca da televisão, né? E, bom, aí depois vem minha adolescência, eu assisti pouca TV, né? E aí eu me rescindia mais às novelas, né? Porque eu fui me trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E em casa era muito engraçado que o nosso presente de 14 anos era o meu pai pegar a gente no dia do aniversário. Ele fez isso com a minha irmã,
comigo e com minha irmã mais nova. No dia do aniversário, a gente se preparava, ele ia com a gente até a delegacia, tirava o RG, saía de lá, depois o RG você podia pegar de 40 dias depois só, depois você saía de lá da delegacia, a gente ia lá para o lugar lá na regional, né, que seria hoje uma subprefeitura, para tirar a carteira de trabalho, né? Então era esse o nosso ritual, parecia um ritual mesmo de passagem, sabe? Dessa coisa da infância para uma adolescência, que era uma adolescência diferente, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então trabalhava ali no escritorinho de perto de casa mesmo, e estudava à noite, então aí eu tive pouco contato com a televisão, né? Então o que eu assistia mesmo era às vezes quando chegava da escola, assistia uma novela, e aí era coisa de não assistir a novela, mas de alguma maneira você saber de tudo, né? Porque aí minha mãe assistia durante a semana, e depois no final de semana ela nos dava aquele resumo todo para a gente poder acompanhar no sábado, né? E aí é uma outra fase da minha vida, que aí eu começo a frequentar outros lugares, eu começo a ficar pouco na minha casa. Então eu frequentei baladinha, a gente fala balada, mas os bailes, né? Eu frequentei muitos bailes blacks de São Paulo. Então, tipo, com 14, 15 anos eu já saía, ia para domingueira. Então a televisão ficou um pouco renegada e relegada mesmo. Mas aí entra numa outra fase que são os filmes, porque eu sempre gostei muito de filme. Então, é, na minha adolescência foi isso, foi mais nos sábados à noite, de vez em quando eu estava em casa, quero assistir filme, né? Porque aí também depois vem o videocassete, e aí meu pai foi um dos primeiros a comprar videocassete. Eu morava num conjunto residencial, né? Então eu tinha uma turma muito grande. Então a gente foi uma das primeiras a ter videocassete. Então a gente fazia sessões de cinema na minha casa, ia lá na locadora, alugava uma penca de filme, né? E aí ficava em casa, assim, às vezes o final de semana inteiro, assistindo filme com aquela galera, né? Aquela galera assistindo filmes, né? Então, na minha adolescência, a minha memória mesmo de televisão, ela eu não tenho muito essa coisa dos programas de televisão, se restringiu mesmo as novelas pouco, né? E mais essa coisa do filme, que eu sempre gostei. Olha, o que eu nunca gostei, assim, o que eu não gostava muito era, por exemplo, os programas de auditório, né? Principalmente assim, por exemplo, o SBT, né? Eu sou da época do TVS ainda, depois que virou SBT, né? Então, eu sempre achei meio porre, assim, Silvio Santos, ver o Silvio Santos o dia inteiro. Mesmo o Domingo do Parque, é engraçado. Eu já não gostava muito, achava meio bizarro, assim, assistia de vez em quando. A escola tentou, inclusive, fazer uma vez uma excursão para o Domingo no Parque, mas foi uma coisa que nunca me pegou, né? Eu não gostava, assim, né? Porque, principalmente a minha avó não morou com a gente, mas quando a gente ia na casa da minha avó, na casa das minhas tias, elas assistiam, eu ficava assim, desde de manhã, dia inteiro, né, SBT, né? E assistia todos aqueles programas, né? E eu achava meio tonto, assim, eu nunca gostei muito de programa de auditório. Teve uma época que eu assisti Faustão, eu gostava muito do Faustão quando ele era da Bandeirantes. Eu não vou me lembrar, então, o nome do programa do Faustão, que ele começou na Bandeirantes, né? E depois que a Globo leva para lá, enfim. Mas eu achava ele engraçado, achava aceitável, assim, né? Ele era meio piadista, enfim, eu achava interessante, assim. Mas também não tenho muita memória, assistia de vez em quando, todo mundo falava, mas não era uma coisa que me pegasse também, assim. Mas uma coisa que eu gostava muito na televisão, que na manchete principalmente,
Na madrugada, não era bem um programa, eles passavam videoclipes. E isso eu achava sensacional, sensacional. Era assim, era uma programação, eles colocavam vários videoclipes ali, e nem existia MTV na época aqui no Brasil, né? Mas eu achava o máximo aquilo. Então, às vezes, eu ficava madrugadas assistindo videoclipe, que eu achava legal. Legião Urbana, Blitz, enfim, eu achava muito interessante não era um programa, era uma coisa que eles colocavam lá, uma programação, que era só videoclipe. Assim, tipo, da 1 da manhã até ia rolando os videoclipes, eu gostava muito desse programa, né? E fora alguns desenhos que me marcaram muito, mesmo na adolescência, que foi Caverna do Dragão, né, gente? Que Caverna do Dragão, acho que é o concurso da década de 80, né? Vamos combinar. Que nunca ninguém sabe o fim, que acho que foi até uma jogada, assim, perfeita, porque não teve fim, né? E é muito engraçado que eu já não tenho muito mais paciência para desenho, esses desenhos de televisão. Mas é um que, se tiver passando em qualquer lugar, eu paro e assisto, em qualquer canto que tiver, assim, qualquer parte do episódio que tiver, porque eu tenho uma lembrança boa desse desenho. E é interessante que tem uma menina preta no desenho, que é a Amazona, que ela conseguia me identificar com ela. Né? Eu achava ela o máximo, achava ela o melhor personagem que tinha. Porque além dela ser linda, né? Mas era aquela coisa, era um personagem que era uma mulher preta, né, uma mulher negra, só que de traços completamente de uma mulher branca, né? O lábio super fino, o fino, né? Os lábios meio fino, o cabelo, aquele cabelo que a gente percebe que é alisado, mas ela tem, né? Ela traz na cor da pele essa negritude, né? Então eu me identificava com essa personagem desse desenho. Era um desenho que eu gostava muito, inclusive, bastante. Que a gente quer ter o que a televisão mostra, né? E isso, de alguma maneira também era uma forma de você ser aceita, né? Na escola, nos prédios, né? Eu falo nos prédios, porque eu morei num conjunto residencial que tinha 364 apartamentos, né? Tipo BNH. Então, e também é isso também. Quando eu era criança, eu gostava muito de desenho e tal, mas eu assistia, meus horários de televisão eram muito limitados, porque eu gostava muito de brincar. E lá, como era no conjunto residencial, tinha quadra, tinha parquinho, tinha muitas crianças, eu descia para brincar, né? Então, eu assistia os desenhos, tinha horário da escola, que era de manhã, chegava no horário do almoço, assistia o desenho, enquanto estava almoçando, fazia a lição de casa, né? E depois eu queria descer, né? Que era como a gente fala, descer para poder brincar. Então, eu tinha muito isso, eu gostava muito de brincar. Então, por isso que eu também não era, e muito diferente do meu filho, por exemplo, né? Que o meu filho, eu tenho um filho que tem 29 anos, ele é um menino do anos 2000, né? Que ele pega o auge da televisão, inclusive o auge da televisão é aberta, né? Da televisão aberta. Então ele ficava o dia inteiro assistindo desenho. E a gente falava, Cauê, vai descer, vai fazer amiguinhos. Ele, não, eu já tenho meu amigo é o meu vô. Então era uma forma dele já acabar com a conversa ali. E o meu filho ele chegava da escola, ele ficava o dia inteiro em casa assistindo desenho, né? E foi muito diferente, foi duas realidades muito diferentes, muito, muito mesmo. Olha, assim, tinha uma propaganda, vou falar das propagandas que foram coisas que me marcavam muito, né? Muito, né? Muito mesmo. Tinha uma propaganda da Maite Proença, que era acho que era um sabonete, chamava Cachemire Bouquet. E gente, para mim era uma deusa, porque ela era ela numa banheira
cheia de espuma, e ela fazia um cachemir buquê, e ela fazia um biquinho. Eu ficava encantada com aquela propaganda, né? E aí é evidente que a gente, de alguma maneira, tenta reproduzir, né? Então, a gente brincava muito em casa, como somos em três mulheres, e a gente colocava a toalha na cabeça para jogar o cabelo, né? Porque, enfim, nós temos cabelo crespo, né? E na época, minha mãe alisava o nosso cabelo, mas era, enfim, nem era com alisante ainda, era no pente quente, né? Então, minha mãe passava o pente, depois passava a chapinha, mas não ficava com um balanço, né? Que não tinha nem um volume para chegar naqueles cabelos todos, né? Então a gente brincava muito com essa coisa da imagem, né? Da mulher não negra, né? Porque é isso que chegava para gente, né? A gente colocava toalha na cabeça, isso era batata, né? E jogava e fazia, né? E interpretava. E eu sempre gostei muito dessa parte das artística, assim, sabe? Eu gostava de dançar na escola. Eu sempre gostei a gente brincava de teatro em casa, a gente brincava de filme, a gente brincava de filme de terror, né? Então, todo esse imaginário toda essa ludicidade vinha a partir desse perfil dessa mulher branca, né? Então, para mim, a Maitê Proença era uma concura, assim, das mulheres. Eu achava ela uma mulher lindíssima. E ela é esse padrão branco levado às últimas consequências, porque ela é uma mulher loira e ela tem olho claro, né? Então, eu acho que a Maitê Proença, não que ela me influenciava de uma maneira de eu querer ser igual, porque não era disso que se tratava. Mas as nossas brincadeiras, ela sempre estava presente comigo como personagem, né? E a Vanusa, porque a Vanusa tinha aquele cabelo loiro, bem Chanel, que ela fazia assim, e mesmo que ela não quisesse, ele ia pro lado, né? Então, eu achava incrivelmente maravilhosa também, né? Então, acho que a Vanusa foi uma das mulheres também que estava muito no meu imaginário, que eu brincava de ser Vanusa, né? Por conta dessa coisa, e principalmente da Vanusa era o cabelo. Eu achava aquele cabelo loirinho assim, e era bem liso, e ela, sabe, aquela coisa meio Chanel, assim, que era aqui, ela fazia assim, sabe? Então foi isso. Mas eu acho que eu não tive, assim, uma figura que me marcasse tanto a ponto de eu falar, não, tipo, quando eu crescer quero ser igual a ela, ou quando, para mim ficava nessa coisa do lúdico mesmo, sabe? Do imaginário apenas, né? Tanto que quando eu for fazer minha trajetória, eu não consigo olhar para trás e ver assim, essa mulher me influenciou, essa, por conta desse jeito, ou por conta daquele, sabe? Acho que não, eu não tive isso. Pra gente era muito duro, né? Porque assim, em casa nós éramos em três. A minha irmã mais velha, ela teve mais volume no cabelo. Então, quando minha mãe alisava o cabelo dela, nossa, o cabelo da minha irmã ficava lindo. Ficava lindo, gente. Porque e eu sempre tive o cabelo muito mirradinho. Minha mãe fala que eu nasci com pouco cabelo já, né? Então, quando minha mãe alisava, ele ficava lisinho, tal, mas era aquela coisa, era mirradinho, né? E é muito interessante que a gente alisava né, nessa primeira infância aí, que não tinha ainda os produtos químicos, né? Ou minha mãe não colocava, até tinha o Velim, mas minha mãe não passava na gente, que era muito forte. Era assim, a gente não podia sentir o cheiro da chuva, porque não podia sentir o cheiro da chuva, né? Então eu tenho uma aversão à chuva
hoje uma aflição a chuva, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo tomar chuva. Eu fico agoniada de tomar chuva por conta do cabelo. A gente não podia molhar o cabelo em hipótese alguma. E não era todo dia que a gente alisava o cabelo, porque era uma coisa trabalhosa. Então era assim, tinha o dia da semana. Segunda-feira a gente chegava da escola, minha mãe lavava o cabelo da gente, aí esperava secar, porque na época não tinha secador ainda. Minha mãe era cabeleireira, então às vezes a gente colocava o bob e ficava naquele grandãozão ainda. Aí ficava naquele grandãozão, né? E aí sim, ela pegava, passava o pente quente apenas, porque a chapinha dava muito trabalho. A chapinha era passada quando a gente tinha algum evento, porque aí a chapinha ela dá aquela, que também era de quente, né? Esquentava na boca do fogão. E aí a chapinha era só quando tinha um evento, porque era mais trabalhoso e tudo mais. Mas aí, ao longo da semana, suava, não sei o que lá, e aí a raiz ficava crespa de novo. Então, o recurso era usar trança, né? Então, minha mãe trançava muito o cabelo da gente, né? Não essas tranças que as pessoas usam hoje, que eu uso muito também, né? Aquela trança longa. Era trança, mas fazia uma aqui, ou uma enraizada. E é engraçado que no dia de frio, era um tormento, porque a minha mãe trançava o nosso cabelo e colocava touca. E aí ficava os dois chifrinhos. Isso era motivo de chacota na escola, né? Então a gente chorava. Eu chorei várias vezes, mãe, não faz trança e não coloca touca, pelo amor de Deus, né? Porque os meninos, a gente sabe que a primeira infância, as crianças são cruéis. Eu acho que hoje, né, fazendo toda a perspectiva, toda a análise, né, da minha infância e tudo mais, né, eu não sei como a gente aguentou, porque o racismo que a gente sofre hoje, a gente consegue contra-argumentar e falar e não sei o quê. Quando você é criança, você não tem, né? Você não tem argumento, né? E então era muito triste, era muito triste. Mas então essa coisa do cabelo é uma coisa que marca muito. Tem muitas pessoas que falam assim, ai, mas a identidade não se dá só através do cabelo e não sei o que lá. Tem gente que acha que a gente fala demais sobre isso, já podemos passar para a página seguinte. Não dá para passar para a página seguinte. Não dá, não dá, sabe? Eu acho que hoje vejo, né, que a autoafirmação somente do cabelo e a aceitação de que ele é bonito, de que ele é, que nos pertence, é um ato político, é uma coisa que você tem que firmar o tempo inteiro, né? E que faz parte da minha identidade ter esse cabelo, né? O cabelo crespo, o cabelo que é ruim, né? Que as pessoas falam, mas é porque é ruim de pentear. Mas também que não é ruim de pentear. Se você vai lá desembaraçar direitinho, tudo perfeito, fica ok, né? Então, mas essa coisa do cabelo foi muito traumática, né, nessa primeira infância, por conta das brincadeiras mesmo, né, o cabelo de bombril. E para mim, dia de frio, com trança, era pior, né, eu não queria ir para a escola, muitas vezes, né, porque eu sabia que ia ser motivo de chacota. Ai, mãe, mas então não faz a trança e põe a touca assim mesmo. E os meninos vinham e tiravam a touca, sabe? Enfim, mas é uma coisa que que eu aprendi a superar, né? E a gente entende, né? Porque assim, a vida segue e a gente entende hoje, né? Que a gente tem um padrão, né, de beleza que foi construído, né? Cotidianamente pela televisão, né? E pela mídia, que é o padrão que não nos incluía mesmo, né? E aí, como você desconstrói todo esse padrão? Demora muito, né? É um desafio aí para as próximas gerações, e que a gente chegou nesse lugar de que hoje em dia você vê as menininhas super, super se aceitam e se adoram, e, enfim, e deixa assim mesmo, né? E quero ficar assim, enfim, mudou muito, né? Mas acho que a gente vai conversar com isso lá mais pra frente, né? Eu venho de um bairro que, assim, mesmo sendo periferia de São Paulo, ele é um bairro de uma classe média
classe média, entendeu? Então, estudei em escola pública, mas, assim, sei lá, 70% do público era de pessoas não negras, né? Onde eu morava, que é esse conjunto residencial, tinham poucas famílias de pessoas negras, né? No qual a gente éramos uma delas, né? Então, o meu universo na infância foi um universo de convivência com pessoas não negras, né? Não negras. E mesmo dentro da minha própria família, porque, assim, a família da minha mãe, parte de mãe, são todos negros, retintos, né? E a família do meu pai são todos pardos, né? E as minhas tias pardas casaram todas com descendentes de italiano, russo, enfim, né? Então, minhas primas do lado de paterna, elas são quase todas não negras, quase todas brancas, né? Então, e a gente convivia muito com elas, né? A gente convivia mais pro lado da minha mãe. Então, nós éramos as únicas negras, né? E minha avó, ela sempre nunca deixou, nunca escondeu que nós não éramos as preferidas, né? Minha avó era uma pessoa racista. Hoje eu olho para trás, ela era uma mulher racista. Meu avô era um homem negro, ela era uma mulher sarará, que era branca, de cabelo crespo, né? E ela não escondia isso, né? De que, primeiro, minha mãe, que era a negra, que meu pai casou com a minha mãe, aí o meu tio Pelé, que era o mais, né, que tinha a pele mais escura, que casou com a Mara, que era uma mulher preta, e que também sofreu na mão dela pra caramba. E depois, quando eu me casei, o meu ex-marido, ele é um homem negro, ela deixava bem claro que ele não servia para mim de jeito nenhum, sabe? Então, é isso. Também tive na família essa questão racial muito forte, né? E de não aceitação. E minha mãe lutando ali, por outro lado, falando, não, vocês são lindas, tentando nos afirmar o tempo inteiro, mas ela é aquela afirmação de consentida, que não sei se a gente pode dizer assim, né? É uma consentida no sentido de que, tá, você é negra linda, mas a gente tem que alisar o seu cabelo para você ser aceita, né? Enfim, nunca foi uma questão. A gente tinha que alisar o cabelo e pronto. Nunca foi uma questão em casa usar o cabelo crespo. Não tinha essa ideia, não tinha essa perspectiva, não tinha essa alternativa, sabe? Para a gente ser aceito em alguns nos espaços, tínhamos todas que estar de cabelo alisado. Tanto que no dia da chapinha era o dia que ia ter um evento muito especial, que o cabelo ia estar mais liso. E aí, né, depois dessa fase, ainda tem uma outra fase, né, de alisante, que aí a chapinha, o pente é coisa do passado, e aí entra a química mesmo, né? Que era um alisante super forte, que assim, a minha mãe passava na raiz era assim, ela dividia, então ela primeiro passava na parte de baixo e lavava. Você vê como era agressivo, né? Que era com amônia, essa coisa toda. E aí depois passava só na raiz, não podia nem pensar em deixar encostar no couro, que senão machucava mesmo, né? Dalcon chamava passa, era um creme azul. E aí passava na parte de baixo, essa parte aqui do meio para baixo, e lavava. Esperava um pouquinho e lavava. Aí vinha, passava na outra parte, deixava um pouquinho e lavava. Então tinha que ser feito em 3 etapas, porque era um produto muito agressivo para o cabelo, né? Então é isso, né? Você o tempo inteiro, né? E a indústria de cosméticos também vem muito nessa direção de você ter o cabelo alisado. O cabelo alisado é o cabelo aceito, né? Porque depois vem outras coisas, né? Depois vem o secador, e aí a gradação de potência do secador. Gente, o que é isso, né?
Quanto mais potente, mais liso vai ficar. E aí depois vinham as escovas especiais para que o atrito do calor com o fio do cabelo alise mais rapidamente, né? Ou torna mais liso. E aí depois vem a chapinha elétrica. E aí tem a tal da outra coisa lá que passava formal no cabelo, né? A tal da, como chama, gente, aquilo que eu fiz tanto na minha vida? Progressiva. Entendeu? Então é sempre, né, a tentativa de você pensar que o cabelo liso é o cabelo ideal, é o cabelo aceito, é o cabelo mais bonito. A TV tem um papel fundamental em tudo isso que a gente está conversando, né? Porque é isso, né? A gente tem que ter o cabelo igual da mulher da TV. Olha, eu acompanhei bastante, né? Eu era pequena, enfim, pré-adolescente ainda, mas eu acho que uma coisa muito marcante essa questão política foi, cenário política foi a morte do Tancredo, né, que foi uma coisa muito noticiada e tudo mais, né, e a gente ficou com aquela apreensão toda, né, por mais que não fosse, eu era criança, não participava, não tinha interesse pela questão política do país, mas querendo ou não, era o primeiro presidente civil, né, depois de um longo ano de ditadura, né, e na minha casa a gente não teve muito essas discussões políticas, né, por mais que meu pai fosse metalúrgico no ABC, né, isso é muito interessante, né, a gente teve muito contato, eu tenho muitas lembranças das épocas das greves, por exemplo, né, meu pai ia trabalhar e estava fechado, e ele voltava para casa, né, e essa coisa do medo de será que a gente vai, será que eu vou ser mandada embora por conta da greve? Então tinha ali, né, todo um fantasma por conta dessa questão das greves do ABC, principalmente, né? A gente viveu muito isso em casa por conta do meu pai. Então, fazendo um gancho com a questão política, né? No fim da ditadura, eu tenho muita lembrança, assim, foi uma coisa que me marcou muito, né? Essa coisa do Tancredo, que aí eles davam boletins diários, diários não, né? O tempo inteiro sobre a saúde do tal do presidente, né? E aí que o presidente morre. E aí a gente vê em cadeia nacional, né, a notícia de que o presidente morreu, né? Então isso foi uma coisa muito que me marcou muito na época. E eu acho que também a coisa das diretas já foi uma coisa que me marcou muito. E uma coisa que também me marca logo, mesmo no governo Sarney, isso é uma coisa muito interessante para pensar a questão econômica, até da minha família, né? Foi um momento de muita inflação. Então, tudo aumentava assim, cotidianamente, assim. Meu pai ia hoje comprar uma coisa, no outro dia já estava muito mais caro. E a gente ouvia falar isso muito na televisão, né? Meu pai não fazia compra mensal, né? Então, o dia que ele recebia o pagamento, ele ia, não tinha ainda os hipermercados, né? Ele ia na venda do seu Fernandes, né? Que era um português de lá do bairro, e comprava e fazia a compra. Então, quando ele comprava coisas a mais, eu lembro dele falar e da gente ver que ele falava assim: ai, não, porque saiu no Jornal Nacional que amanhã vai aumentar, por isso que eu comprei mais dessa coisa aqui, né? Então, para garantir o tal do preço, eu trouxe uma quantidade maior disso, né? Então, essa coisa, esse cenário aí político da década de 80, principalmente, né? Eu acompanhei muito, eu tenho muita lembrança, né, dos noticiários, mas era Jornal Nacional na minha casa apenas, não tinha outro, a gente não acompanhava as questões políticas e da atualidade por outro veículo. Meu pai não assinava jornal. Então, eu acho que o Jornal Nacional, acho que em muitos lares, ela é a verdade absoluta, né? Então, o que era dito no Jornal Nacional o que era dito era
irrefutável. Acho que é isso, era assim que a gente via, né? Porque era, não que meu pai falasse, mas a gente percebia que era onde a notícia estava certa, parecia que tinha um comprometimento com a informação. E, então, eles sempre venderam muito esse peixe, né? E esse peixe era comprado, sabe? Querendo ou não. Porque, tanto que era o único veículo de informação que nós tínhamos na minha casa, né? Meu pai não lia, não assinava jornal, não tinha jornal. Eu não lembro de ter jornal na minha casa, por exemplo. Eu não lembro de ter revistas na minha casa, né? Tirando as revistas femininas e tudo mais, que minha mãe gostava muito, né? Eu adorava também as revistas adolescentes, Capricho, essa coisa, adorava. João Bidu, Guia Astral, adorava. Né? Adorava João Bidu, gente, meu mestre, assim. E, então, era a TV, era o Jornal Nacional. O Jornal Nacional era a verdade, eu lembro que era a verdade absoluta. Então, tudo que se falava no Jornal Nacional, tanto que era isso. Vai aumentar não sei coisa amanhã? Amanhã, meu pai, um dia antes, meu pai chegava com um monte de coisa daquilo que ia aumentar, porque o Jornal Nacional falou, né? Então, e como influencia, né? Depois a gente vai ver, né, a trajetória da Globo toda e como ela foi a grande influenciadora de vários processos políticos do país. Eleição do Collor, a saída do Collor, né? A gente sabe que é isso, né? O poder que essa que quando você falou no começo que a TV ela tem que ser democrática, ela não é democrática. Ela está na mão de famílias, né? E há muito tempo, né? Então, essa informação, eu não consigo ver. A gente já falar isso da Lava Frente, mas não adianta, eu não consigo ver uma TV aberta democrática, sabe? Entendeu? A gente não tem essa referência. Então, o que eu me lembro muito era que o Jornal Nacional, e eu falo do Jornal Nacional em específico, né? Era o espaço onde as pessoas acreditavam, o espaço de informação onde as pessoas acreditavam, né? E o outro lá, esqueci o nome dele, ele falou lá, ai, como chama, gente? O tal do Cid Moreira, ele era o homem que estava na nossa casa todas as noites, entendeu? Né? Ele era o homem que estava ali com uma função de nos informar, de nos manter informado do que estava acontecendo, sabe? Então, acho que o Jornal Nacional para mim, a grande referência de telejornal na minha adolescência, enfim. A TV aberta gratuita eu não assisto mais já há muito tempo. Nada, nada, não assisto nada. Quer dizer, de vez em quando eu dou umas roubadinhas que eu adoro Masterchef. Então, é o único programa que eu assisto, apesar que essa temporada eu nem assisti, mas assim, o único programa da TV aberta que eu assisto hoje, posso dizer assim, é o Masterchef. De resto, eu não assisto mais nada, eu não assisto mais novela, não assisto mais telejornal, não assisto mais. De vez em quando eu coloco no Jornal da Cultura, mas desde do golpe eu também me enchi o saco, porque, enfim, achei que muito tendencioso também. Eu assisto muito mais TV fechada na minha casa, né? E fico com esses programas mesmo dessa linha, Masterchef Estados Unidos, Masterchef Canadá, Masterchef México, Colômbia, e torço para todo mundo. Eu e minha irmã, é o nosso momento de alienação, né? Assistir esses programas. E gosto muito de série, né? Porque a série me pegou de uma forma, gente, como série é o inferno da minha vida. É o meu craque, eu falo. Porque eu sou daquelas que fica assim, ai, só mais um episódio. E aí dá 5 horas da manhã. E eu tô lá, igual um zumbi cracuda. E uma amiga fala que a gente fala assim, sabe? Longe de mim, de, enfim, né? Comparar com isso é uma forma de brincadeira, né? Mas é uma coisa que me pegou, então eu assisto
muito sério. Então, lembro que acho que a última novela que eu assisti foi Avenida Brasil, que foi, né, gente, vamos combinar, Avenida Brasil acho que né, novela de todos os tempos, que não tem igual, e eu até me lembro no último capítulo, eu lembro que eu tava saindo da USP, eu morava ainda com a minha mãe, e eu precisava chegar logo em casa para assistir o final da novela, evidente. E aí eu passava, né, no caminho, as pessoas parecia final de Copa do Mundo, porque em vários espaços tinha telão para as pessoas se reunirem e assistir a tal do final da novela da Avenida Brasil. Então, o que eu me lembro foi a última novela que eu assisti, que eu acompanhei mesmo, mas naquele esquema, né, minha mãe me dando um resumo, né, do tempo inteiro, enfim, aí, como que foi a semana? Aconteceu isso e isso, mas é isso, né, a novela é aquilo. Quando você já começa a pegar aqui, caça ali, já sabe o que está acontecendo e você continua. Você assiste 2 vezes a semana a novela, você está perfeito, você não precisa assistir mais, né? Você já sabe tudo o que está acontecendo, né? E é isso. Então a TV, para mim, hoje, eu não tenho relação nenhuma com a TV aberta. E com a TV fechada, eu assisto bastante, mas só esses programas mesmo. Acho que só de Netflix. Eu tentei assinar a Amazon, fiquei com um mês, mas não gostei. Eu não falo inglês, então eu não tenho condições de assistir, por exemplo, uma série em inglês sem a legenda. Não assisto nada dublado, né? A não ser os desenhos da Disney, que é uma coisa que eu gosto, assim, esses desenhos todos que vieram, né? Nemo, Madagascar, eu assisto todos, esse eu assisti todos, mas e esses eu gosto de assistir dublado. Eu acho que tem uma competência na dublagem brasileira, dos desenhos principalmente, que é muito cuidadosa, né? Mas os filmes não, os filmes eu não consigo assistir dublado, mas também não tenho domínio da língua inglesa para assistir sem legenda. E parece que a Amazon tem algum problema no Brasil ainda, né? Depois eu fui pesquisar que a legenda não entra direito, tem alguns problemas lá que é recorrente. E aí eu fiz aquele teste de um mês grátis, mas não me pegou, e aí eu fiquei só com Netflix mesmo. Mas Netflix eu assino e tá lá, firme e forte, todas as minhas séries. Ai, gente, eu adoro. Ai. Então é isso, né? Mas eu acho que essas plataformas que vieram todas, né? Elas vieram para minar um pouco a TV aberta, né? Porque por mais que TV fechada, na verdade, porque, enfim, aberta, a TV aberta, porque eu não sei, eu vejo acho que a gente vai entrar depois nessa questão, mas eu vejo uma outra configuração do que a TV. Eu acho que teve muita pressão mesmo das pessoas que quererem se sentir representadas, né? E aí eu acho que tem uma crítica muito grande aos espaços, né? Tanto as emissoras todas, em incluir na sua programação ou pessoas negras. Eu vou me restringir às pessoas negras, porque infelizmente a gente não vê pessoas indígenas ainda, né? A gente não vê. Eu não consigo me lembrar de um lugar que eu veja ou na TV, tirando o Tainá, que foi aquele filme, né? Então, eu acho que com a questão da representatividade negra, eu acho que avançou, né, bastante. Acho que tem que avançar muito mais, né? Mas eu acho que isso não é por acaso, né? Eles sacaram, né? E não é porque, em respeito à diversidade, né? A gente tem que pensar que em muitos espaços, eles ainda têm aquela mentalidade de que é a cota. E a gente não quer ser só cota, né? Eu não quero que a Maju apareça ali porque ela é a cota da Globo, sabe? Então, eu penso que avançou, né? E mesmo que eu falei rapidamente nas novelas, né? A gente já tivemos aí mulheres negras e homens negros, né? Figurando como papéis principais de uma telenovela, né? Isso há anos atrás, né? Há 20, 30 anos atrás era impossível, né?
Tanto que a escravizada era uma mulher branca, né? E a escravizada, ela não está no lugar de mulher parda, era uma mulher branca, né? A Lucélia Santos, ela é uma mulher branca, né? Enfim, e eu acho que avançou, mas eu acho que o que precisa avançar é essa questão de que não é cota, sabe? Como efetivamente você muda a representatividade, você inclui, né, pessoas não negras, pessoas negras na sua programação, mas que também não venha descolado, que venha junto também um discurso de por que a gente está fazendo isso, né? Que é uma luta do movimento negro aí, de uma cobrança efetiva, né? Para a gente pensar não só aquilo como cota, mas fazer as pessoas pensarem que também a gente precisa pensar numa sociedade antirracista. E como que a gente faz isso, né? Isso passa pela representatividade, né? Então, eu penso que é evidente que eles não colocaram não inseriu, né, na sua programação essas pessoas porque, enfim, tem uma causa com uma sociedade antirracista, a gente sabe que não, né? Mas como esse debate tem que aparecer, né? E aí, quando a gente vê lá na Globo News, vai se discutir racismo e vidas negras importam, uma bancada inteira de pessoas brancas, né? E aí foram chavalhados, e tem que ser chavalhado mesmo, tem que colocar, sabe, o nome na boca do sapo mesmo, e tem que, sabe, tem que colocar, porque isso não pode, isso não dá, não cabe mais, não cabe mais. E aí a Globo News no outro dia fazer um esforço enorme para tentar pescar em todo da sua estrutura todas as mulheres negras, né, para poder tá à frente aí dessa discussão. Então, e não é só isso, né, Deise? Eu acho que além de você ter essa representatividade que aparece na tela, né, e por trás, né, e os profissionais que estão atrás desse lugar, a gente não tem escritoras de novela negra, entendeu? Não tem, sabe? A gente não tem referências, é sempre pensando no lugar do negro, mas sempre é o branco pensando esse lugar, né? Então, é muito complicado isso. E aí a gente estava conversando um dia com a minha irmã, vão fazer, né? O Padilha vai fazer a história da Marielle. Gente, como que um homem branco vai, vai fazer a história da Marielle, gente? Isso tem que ser feito, sabe? Convida uma cineasta negra para estar junto, para não dá, não cabe mais isso. Eu acho que desde o início já começa errado, sabe? Desde ali, desde a concepção já está errado, porque muito provavelmente vai ser um monte de uma equipe inteira branca para contar, para trazer a história de uma mulher negra e a representatividade que é a Marielle Franco, né, gente? Mundialmente, né? O lugar que essa figura dessa mulher ganhou, sabe? Então, eu acho que não é só também, né, na frente, mas como a gente consegue enxergar roteiristas que são fundamentais, né, para sustentar o que é a televisão brasileira, né? E não ficar também só de câmera, de contra-regra, que é isso, você vai na Globo, eu fui uma vez visitar a Globo, né, o Projac, e entre as novelas, eles estavam preparando todos os cenários, daqueles homens braçais que tira cenário e põe cenário, são pessoas negras, né? Apenas naquele lugar. Apenas. Mas quem está com a concepção de tudo são de pessoas não negras ainda, né? E aí eu tive um colega que é envolvido com a Globo, enfim, já prestou consultoria para várias novelas, e quando uma escritora sugeriu fazer uma novela de angolanos, né,
isso já há um tempo atrás, quando eu estava, inclusive, na minha pesquisa, né? Porque meu mestrado é sobre imigração angolana em São Paulo. Eles adoraram o roteiro, o argumento, tudo, mas falou que não tinha personagens negros para poder fazer aquela quantidade de personagens negros para fazer aquela novela. Evidente que hoje mudou muito, mas não é que não tem personagens negros para fazer essa novela. Eles não querem ainda que tenha uma novela com o protagonismo das pessoas negras. Inteira. Na sua, sabe, tipo, sei lá, Greenleaf, que eu assisti quase agora, que é uma série, né? Que você, o elenco inteiro é de gente preta. O elenco inteiro é de gente preta, entendeu? E aí a gente vai recorrendo a algumas às séries, né? Eu vou dizer até as séries, porque que é como se fosse um novelão, né? Vamos combinar que série é bem novelão mesmo. Norte-americanas ou africanas, né? Que eu tô encantada agora pela produção nigeriana, né? Então, Netflix, eles até abriram lá, né? Tem filmes africanos, né? Então, produções africanas. Então, eu estou consumindo muito também. E eu acho muito interessante eles abrirem, né? Uma chamada que é filmes africanos. Aí você tem lá Nollywood, que eles chamam, né? Que é da Nigéria, e várias outras produções incríveis, inclusive séries e tudo mais, né? Mas é isso, não é porque não tem um elenco, a gente não tem preto no elenco, quer dizer, não tem atores que compõem esse elenco. Também é você pensar de falar, não, e comprar essa briga ou essa posição de que não, vamos fazer uma novela, por que não ter uma novela pra gente preta? A gente sabe que não é, porque tem, mas não quer, não tem vontade. Mas e outra coisa, Daisy, que eu acho também, por outro lado, eu acho que essa representatividade tem que ser muito cuidada. No seguinte sentido, sabe? Eu acho que também a gente não pode. Acho que é muito evidente que eu adoro ver mulheres negras na televisão, né? Me sinto super representada, mas também como mulher negra, né? Se você também criar um padrão de beleza de mulher negra, você também não dá conta, né? Então, é muito complicado isso. Porque a Thaís Araújo se aproxima de mim, mas quando ela tá, quando ela tá produzida na novela, ela não é igual a mim, entendeu? Ela é uma outra coisa, sabe? Então, como é representado, né? Então, que negro é representado, né? Na televisão, principalmente nas telenovelas, eu vou falar agora, né? Qual é o negro representado? Qual é a mulher negra representada, né? Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado nesse sentido. Acho que teria que ter pluralidade mesmo, né? Como representam brancos pobres nas novelas, por que não representar pretos pobres na novela também, tá? Por isso que eu falo, né? Essa coisa de você ter também uma novela que dê conta também de representar toda essa pluralidade. De maneira natural e não forçada, sabe? Porque também a gente acaba criando padrões, né? Eu vou falar isso no tete a tete com você, porque não é uma crítica, eu acho que tem que ser observado só, sabe? Porque o cabelo mostrado pela Cris Couto na TV não é o mesmo que o meu, gente, sabe? E como eles têm que pensar nessa diversidade, nessa pluralidade de mulheres negras também, sabe? Enfim, que também não está nesse padrão instituído, que a gente sabe que é instituído sempre, né? É cooptado sempre. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, sabe? E eu acho que mudar essa mentalidade passa por várias discussões que eu acho que a TV ainda não tem, sabe? De, acho que de ouvir mesmo, sabe? Todos esses grupos, sabe? E pensar de como eles querem ser representados, né? Eu acho que tem algum esforço, inclusive, de
alguns autores e autoras que, no seu processo, vai fazer a pesquisa de campo, né? Ou contrata alguém para fazer essa pesquisa, para tentar se aproximar o máximo possível. Mas eu acho que ainda precisa avançar muito, sabe? Eu acho que precisa avançar muito nessa estereotipização. Eu não sei, eu precisava de pensar um pouco mais sobre isso. É que como eu tô muito longe da TV aberta, eu não consigo ver muito, né? Tô muito longe desse universo, então eu não consigo. Eu acho que a gente tem e os cuidados, né? Porque tudo vira uma coisa muito sensacionalista, né? E mesmo os programas de auditório, como o Luciano Huck, por exemplo, né? Ou o dia da menina lá, que é pobrinha, que vai ter o dia da princesa, enfim, nem sei se existe mais isso, mas sempre um olhar muito assistencialista ainda, né? De, nossa, como nós somos bonzinhos, a gente vai pegar aquela menina da periferia, ela vai ter um dia de princesa, né? Evidente que esse dia vai ficar na memória daquela criança ou daquela adolescente pro resto da vida, né? Mas não é assim que a gente trata, né? É uma criança e não resolve, né? A gente está muito longe de resolver. Acho que a televisão está muito longe de resolver as questões fundamentais do nosso país, gente. Por mais que ele queira avançar, né? Por mais que tente trazer outras linguagens, né? Que a televisão tentou trazer para dentro da tela essa coisa da informação, da internet, né? Essa interação com o público, o pouco que eu vejo, né? Algum programa que você está vendo tem os hashtags lá e as pessoas vão interagindo, vão mandando, né? Ou mesmo até a Globo, as pessoas fazem vídeo e mandam para aparecer no meio da programação, do, sei lá, do Fantástico, que seja, né? Eu já vi algumas coisas assim, tentando se reinventar, porque eu acho que a internet, o que está na rede, né, é muito mais visualizado hoje, né? As pessoas ganham a fama, as pessoas não precisam mais da Globo para ter fama. As pessoas têm a fama lá no YouTube, né, de um videozinho caseiro que você grava, e aí tem não sei quantos mil seguidoras, e aí a Globo vê aquilo e fala, caralho, onde a gente está? E aí traz para si, né? Então eu acho que tem uma tentativa muito grande de trazer essas novas linguagens, né, para dentro da televisão, da tela, até para poder não concorrer em pé de igualdade aí com com a tecnologia, principalmente com a internet, YouTube, Instagram agora também, né? Porque você tem aquele IGTV, você pode fazer os vídeos e todo, né? E se a gente pensar várias, o que está hoje, por Porta dos Fundos, né? A Porta dos Fundos toda da Globo para fazer sucesso, gente. A Globo que teve que correr atrás dos caras para depois, para trazer para sua programação, né? Porque o que são os caras? Porta dos Fundos é uma das maiores, enfim, sucessos da internet que aconteceu nos últimos tempos, né? Então, eu acho que não representa na sua totalidade, acho que precisa avançar muito, acho que precisa de compreender melhor, né? Eu acho que compreender no sentido de que as pessoas também não querem mais aquele tipo de representação, né? E as pessoas colocam na boca do sapo mesmo quando acontece alguma coisa que não se sente representada e se sente muitas vezes humilhada com o personagem X ou o personagem Y, né? E é muito engraçado aquele personagem da Zorra Total, que era a mulher pobre, bem barraqueira, não sei o que lá, né? Que trazia essa coisa do pobre. Gente, isso não tem mais graça, sabe? E aí foi bem criticado. Eu lembro que na época também, né, a forma de falar e tudo mais, mudou, né? O tipo de
Entendeu? Então, já deu, né? As pessoas têm que. Acho que esses roteiristas todos, né? Acho que a produção. Gente, será que não tem ninguém que fala assim, esteja lá e fala assim, gente, acho que vamos avançar, né? Esse humor já também não dá mais, né? De ridicularizar o outro, de não cabe mais. E as pessoas malham mesmo e tem que fazer a crítica, e tem que fazer a crítica, tem que se reparar, né? E tem que se repensar, não é só vir dar nota dizendo, ai, veja bem, aí erramos. Não é só isso, tem que reparar e como se repara, sabe? Não é. A televisão aberta, não. Não, tanto que eu abandonei a TV aberta já há um tempo, né? Porque não me sinto representada, não me sinto contemplada tipo, com a programação, então, para mim, tanto que abandonei, né? Não assisto, não sou uma pessoa que assiste TV aberta já há bastante tempo, então não é a TV aberta que eu quero. Olha, eu acho que eu ia revolucionar, assim. Eu acho que ia ter muita coisa legal na minha TV. Por exemplo, imagina se tem um programa infantil, não é nem programa infantil, mas desenhos, por exemplo, que trata a questão indígena, mas que, sabe, lendas indígenas para as crianças conhecerem, lendas iorubás, sabe? Até para as crianças se identificarem, desmistificar muita coisa, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade tão com uma intolerância religiosa, né? E aí, como a gente traz para esse universo das crianças, né? Essa mitologia toda, né? Do que é a mitologia dos orixás, o que é mesmo as mitologias indígenas. Então, acho que eu produziria alguns programas nesse sentido. Não sei se você lembra, uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei muito da Globo, era o núcleo do Guel Arraes, né? Então, tudo que ele trazia era muito inovador, assim, né? E aquele programa, aquela minissérie que teve Hoje é Dia de Maria, foi uma das coisas mais lindas que a televisão brasileira produziu, sabe? Lindo. Que é todo aquele ambiente, sabe? Simbólico do que é o nordestino, do que é o Nordeste, né? E aí, de uma forma tão leve. E aí, quando aparece todos os nordestinos, eu acho que quebrou tanto com o ideário que a gente tinha de nordestino, do que era o nordestino, né? Dessa figura do nordestino, da nordestina, né? E desse sofrimento que a gente tinha, né? Eu lembro quando era muito criança, tinha essa coisa da seca no Nordeste. Mas como ela é tratada, é um tema tão forte, mas tratada numa leveza, de uma seriedade. Então, eu acho que eu pensaria vários programas, pensando na questão infantil, nesse formato, assim, sabe? De uma forma mais lúdica, né? Porque eu acho muito importante as crianças saberem tudo, né? E terem contato com outras possibilidades que não apenas a realidade das igrejas evangélicas, né? A gente tem aí a Record, que é uma igreja uma concessão a uma igreja evangélica, né? E que dentro da sua programação é, é, tem todo um padrão de bons costumes, apesar que tem a Fazenda, tirando a Fazenda lá que ele sabe que dá muita audiência, né? Mas é uma coisa muito fechada, né? Então, como a gente abre esse universo, né, para pensar questões que nunca foram colocadas na televisão, né? Eu me lembro que o mais próximo que a gente teve de questões relacionadas às religiões matrizes africanas foi a Tenda dos Milagres, né? Aquela série também que teve na Globo, né? Então, eu acho que teria mais coisas nessa temática, não pensa nessa coisa muito, não tratar uma coisa séria de uma maneira leve. Eu acho que é isso, né? Porque o cotidiano das pessoas já é bem difícil, né? Então, acho que tudo tem que ter muito cuidado. Eu colocaria, sim, o 90 Dias para Casar, não, porque eu acho mais o Vestido Ideal, gente, eu adoro aquele programa, gente, eu acho tão
E é muito legal, porque parece que isso é uma coisa tão idiota, mas é um momento tão importante para as mulheres que sonham com a coisa do casamento, sabe? E como é tratado, eu acho interessante esse programa, porque são diferentes mulheres que estão ali. Desde uma atriz famosa, uma blogueira famosa, até a mulher, assim, que é gorda e que ela não consegue lidar com o corpo dela, e como as pessoas que estão atendendo ela vai tentar mudar aquilo para falar, não, você é linda desse jeito, a gente vai achar o seu vestido ideal, que caiba no seu corpo, que caiba na sua história, sabe? Então, eu acho que eu faria um programa desse também. Gostaria de ter um programa igual o vestido ideal na minha programação. Sei lá, eu acho que filmes, séries. Mas eu faria, acho que eu pensaria em núcleos, né? Pensando mais essa diversidade, né? E faria uma novela, me arriscaria de fazer uma novela só de pessoas pretas, tanto no elenco, como na produção, sabe? Por trás, chamar uma escritora foda, sabe? Falar, olha, vamos escrever um roteiro de uma novela incrivelmente. E eu tenho um desejo muito grande. Tem um livro da Conceição Evaristo, que é um deles, né, que é o Olhos d'Água, eu acho que ele tem no final do livro, ele tem uma novela também, né? E quando eu li esse livro, eu pensei numa animação, porque ele é inteiro. Você vai lendo essa novela, né? E você vai imaginando todos os personagens, tudo que acontece, e acontece uma grande enchente, aí é o padre que tem que tirar a sua bata para poder não dar peso para ele poder, e aí a vergonha dele ficar nu. É lindo. E aí eu penso um dia, conversei até com algumas pessoas uma época, em pensar em fazer uma animação desse livro da Conceição Evaristo, dessa história que a Conceição Evaristo conta. Como chama, gente? Umbrella? Esqueci o nome desse, dessa novela, que é uma das coisas mais lindas que eu já li. Então, acho que eu traria um pouco desse universo da literatura, né, para reproduzir no meu canal, assim. E essa seria uma das primeiras coisas que eu faria, assim. Eu até pensei em escrever um roteiro, conversar com alguém de animação, conversar com a Conceição, para a gente pensar. Porque é lindo, é tão lindo esse livro, essa história que ela conta, que eu acho que viraria uma animação maravilhosa. Então, eu acho que o meu canal seria um canal que traria todas essas referências, sabe? De outras de outras coisas que as pessoas não têm ideia do que seja, sabe? Tentando de uma forma leve, tranquila, do jeito que a gente gosta, porque não dá pra gente. As pessoas não querem ver violência, sabe? E não quer, porque o cotidiano das pessoas, principalmente nas periferias, é assim, né? E por isso, quando eu falo que eu quero assistir coisas que me alienem, que eu não quero levar para minha casa, né, questões que a gente trata, que eu trato cotidianamente, por exemplo, no Diversas, né, que é as pesquisas, a diversidade e a intolerância, não sei o que, eu quero pensar aquilo, e como aqueles programas também podem me remeter a pensar, puxa, 90 dias para casar, como os Estados Unidos é um país cruel com seus imigrantes, né? E isso está posto naquele programa, que é uma coisa assim absurda. As famílias, quando vão receber os imigrantes, que é o parceiro ou a parceira, é horroroso, sabe? Como eles lidam com aquela pessoa, né? Então, por trás tem várias questões ali seríssimas que trata da sociedade norte-americana, por exemplo. Mas eu quero só ver os babados. Eu deixo pra lá intelectual. Eu diria para ele ouvir as pessoas. Eu acho que o que falta muitas vezes pensar outras formas de como representar grupos que não estão que nunca foram representados nas suas emissoras, né? E paralelo a isso,
como você insere esses grupos também para ser produtoras de conteúdo e nas programações. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Não dá para a Globo vir, por exemplo, ou a Record, ou não sei quem, fazer uma novela de preto e quem concebeu tudo aquilo foi uma pessoa não negra, entendeu? Não dá, não fecha a conta, não fecha a conta, porque não vai conseguir nos representar na nossa totalidade. Evidente que como a mulher, mesmo como uma mulher negra, ou escrevendo roteiro, ou escrevendo, ou dirigindo, não vai ser a mesma coisa que eu, por exemplo, porque ela vai ter o olhar dela e tudo mais. Mas a gente fica mais tranquilo, né? Porque vai conseguir representar de uma forma que nos acolha, né? Eu acho que é isso. Eu acho que por isso que o YouTube, por isso que a internet rouba a cena das televisões abertas, sabe? Porque os conteúdos que são gerados nesses espaços não é o mesmo da televisão. A televisão ficou para trás, entendeu? Não tem. Avançou. Então a pessoa pode ir lá no YouTube e falar qualquer coisa, o que ele quiser, e gravar a mãe dele rindo, que ele vai ter não sei quantas mil visualizações, as pessoas vão se identificar com aquele sorriso da mãe dele. Entendeu? E isso aconteceu o tempo inteiro, quando é a menininha lá do Nordeste, né, que ela faz uma música e faz um vídeo completamente caseiro. E tem não sei quantas mil visualizações, e o Condzilla, que é um dos maiores produtores de clipes hoje no Brasil, quis fazer um clipe daquela menina. Entendeu? Por que teve mil visualizações? Porque é aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, sabe? A gente canta daquele jeito, a gente brinca de mangueira daquele jeito, sabe? Então eu acho que é isso, eu acho que é olhar para essas outras possibilidades de criação de conteúdo, né? E que ficou para trás, a televisão ficou para trás, não dá, a sociedade, a gente caminha para um lugar que esse padrão das TVs fechadas, abertas, não cabe mais, não cabe. E é justamente isso, né? Porque está centrado na mão de poucas famílias tradicionais, que se não é a igreja, é o dono da emissora que está lá desde a vida inteira, entendeu? Então, se eles não colocar essa galera para pensar, não incorporar esses outros grupos, que é o que produz conteúdo interessante hoje, então, sabe, é a mulher Alcione, gente, aquela mulher é incrível, Alcione narrando uma dança lá do Taylor gente, é incrível aquilo, sabe? Que ela pega uma pessoa dançando, a Beyoncé, e joga não sei o que lá, e ela vai colocando nomes ali para aqueles movimentos, gente, que é incrivelmente maravilhoso aquilo, eu choro de rir. É muito mais interessante do que a pessoa imitando pobre na Zorra Total. E estereotipando o que é o pobre, uma condição do que é o pobre na Zorra Total, sabe? Então, é isso. Eu acho que tem que olhar para esses grupos que estão fazendo coisas interessantíssimas, gente. Nossa, você vai na internet, você vai no YouTube, você vai no Instagram hoje. Você vê coisas incríveis, sabe? E o cara com a telinha aqui, ó. É isso que ele faz. E faz o vídeo, e com conteúdo, e com uma desenvoltura. Eu não preciso assistir a Globo, eu não preciso assistir Record, eu não preciso assistir a Bandeirantes, eu não preciso de ver aquele cara falando de morte e colocando o tempo inteiro a condição da violência nas costas do pobre e da periferia. Preto, sabe? Porque é isso que ele faz, é um desserviço. Cidade Alerta é um desserviço para a nossa sociedade, a gente não avança com aquilo. Porque o culpado é o cara que mata, né? Sabe? Então é isso, eu acho que eu falaria, olha, se liga, porque vocês estão ficando para trás, há muito ficando para trás, gente. Então, a sociedade que quer mostrar na televisão não cabe mais, a gente não quer mais isso.